Sejam bem-vindos a mais um tutorial e nesse a gente vai criar esse post aqui totalmente do zero. Então eu vou criar junto com vocês mostrando todo o passo a passo, cada efeito, cada técnica que eu utilizo e nada melhor do que a gente criar com essa temática da independência do Brasil. Tá se aproximando o dia 7 de setembro, então vem comigo que eu vou criar junto com vocês. Só que antes de começar eu gostaria de pedir que se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, também se inscreva no canal, que é para você não perder nenhum conteúdo. E também não esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante esse feedback vindo de vocês para eu entender o que eu posso melhorar e também o que eu posso trazer nos próximos vídeos. Então nós vamos iniciar agora já colocando uma cor sólida no nosso fundo, vou dar um ok e vou deixar esse amarelo. Essa vai ser uma das cores que a gente vai trabalhar nesse post junto com esse verde aqui, mas eu vou deixar no fundo a cor amarela. Eu abri aqui essa imagem que eu baixei ela no Freepik, então foi gratuita, você pode baixar também, de um torcedor aí com o rosto pintado com as cores do Brasil, e eu vou converter num objeto inteligente que eu vou fazer agora um recorte, vai ser um recorte bem rápido mesmo. Vou vir na opção selecionar na assunto. Pronto, já fez aqui a minha seleção. Agora eu crio uma máscara para remover o fundo e vou dar um Ctrl C. Venho aqui para o meu projeto, posso dar um Ctrl V agora e eu colo a minha imagem no projeto. Eu também baixei esse PSD aqui que vem com essa fita 3D. Também baixei no Freepik, também foi gratuito. Então eu vou copiar essa fita e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a imagem. Dou um Ctrl V aqui no meu projeto para colar. E agora eu vou posicionar aqui os dois objetos onde eu acho que vai ficar legal, né, nessa postagem. E o que eu quero fazer, eu vou pegar a camada do rapaz e colocar aqui por cima. Eu quero fazer o efeito de como se ele estivesse sendo rodeado pela fita. Então eu vou mais ou menos posicionar ele aqui, encontrar o local certo. Posso diminuir um pouco a opacidade aqui para ver, ó, vai ser mais ou menos aqui. Posso voltar a opacidade normal. Agora eu posiciono, pronto, vai ser mais ou menos aqui. Eu vou recortar essa parte para poder fazer o efeito. Só que antes disso, eu já vou também aplicar um novo efeito. Quero que essa parte aqui de cima da imagem fique de uma cor, na cor amarela, e essa outra parte de baixo fica na cor verde. Crio uma camada aqui acima do preenchimento de cor e com o pincel na cor verde eu posso pintar aqui, ó, para ficar a parte de cima de uma cor e a parte de baixo já fica de outra cor. E agora eu vou habilitar aqui novamente a camada. Posso até renomear aqui para homem, para não me perder, renomear para fita, e na camada do homem aqui eu vou diminuir um pouco a opacidade para eu poder fazer esse recorte. Então eu vou recortar essa parte aqui da frente para dar o efeito de como se ele tivesse no meio da fita mesmo. Então eu venho com o pincel, selecionar a cor preta, né, que no caso eu vou apagar, e vou agora na máscara aqui, ó, e vou fazer um trabalho bem manual. Eu já fiz aqui esse recorte dessa parte, então vocês podem ver que já dá o efeito. Obviamente quando eu vou adicionar as sombras, as luzes, para dar todo o realismo. Só que antes disso eu já vou também fazer uma correção aqui ao redor de toda a imagem. Vocês podem ver que o recorte rápido não ficou totalmente perfeito, então também de forma manual agora, com o pincel na cor preta, eu vou passar aqui ao redor de toda essa imagem, onde tem imperfeições, onde tem também essa borda branca. Eu já fiz todo o recorte. Primeiro eu vou abrir aqui o filtro do Camera Raw nele, vou dar aqui um pouco de zoom. Gosto sempre de aumentar um pouco a textura e na opção de detalhe aqui eu aumento a nitidez, a redução de ruído e também a redução de ruído de cores, que é para deixar a imagem um pouco mais nítida. E agora acima da camada do homem eu vou aplicar aqui uma camada de curvas, e o que eu vou fazer? Eu vou baixar esse ponto aqui, ó, posso deixar aqui no centro, e agora eu vou clipar essa camada de curvas para ela ficar apenas na camada do homem. E como eu faço isso? Uma forma bem fácil é você posicionar aqui o cursor entre as duas camadas, pressionar Alt e vai aparecer a opção, aí você clipa e agora a imagem ficou um pouco mais escura. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl I aqui, dentro da máscara, que aí inverte e apaga tudo. Para agora eu vim com o pincel na cor branca e revelar apenas em algumas partes. Primeiro eu vou baixar o fluxo, deixar aqui pouco, porque eu não quero que fique muito intenso essa curva, deixar aqui em 4 mais ou menos. Vou aplicar onde vai ficar as sombras. Então, por exemplo, aqui é para ficar um pouco mais escuro, já que vai ter essas sombras aqui na parte de dentro dos
braços. Desse outro lado também, que no caso a sombra dessa imagem vai ficar mais para o lado direito. Então olha só o antes e depois. A imagem estava bem chapada, batida, e agora já começa a tomar um pouco mais de realismo. E também eu vou colocar a camada de curvas no modo de mesclagem de multiplicação. E agora acima disso eu vou colocar um mapa de degradê e também vou clipar para ficar apenas nele. Venho no mapa de degradê agora e vou colocar nessa primeira cor aqui a cor amarela e nessa segunda cor a cor branca. Vou dar um OK e boto o modo de mesclagem de luz indireta. Vocês podem ver que agora a imagem fica mais na tonalidade amarela, que é a tonalidade que a gente está trabalhando nessa arte. Posso também diminuir um pouco a opacidade para não ficar muito forte e pronto. Aqui no caso eu já coloquei um pouco mais de tonalidade e agora eu vou agrupar tudo isso, vou dar um Ctrl G, vou renomear aqui para homem e vou fazer a mesma coisa nas outras camadas, ó. Pressionando o Shift eu seleciono as duas, dou um Ctrl G para agrupar, agora eu renomeio colocando aqui fundo. Agora vocês podem ver que o verde que está aqui na fita está um pouco diferente do verde que eu vou trabalhar nessa imagem, né, que é esse verde aqui do fundo. Então o que eu vou fazer, acima da camada da fita, eu venho aqui em efeitos e coloco a matriz saturação e eu vou clipar ela para esse efeito ficar apenas na fita. Eu venho aqui nessa barra de principal e vou selecionar a cor verde, que é a cor que eu quero alterar, e vou mudar aqui um pouco da matriz, ó. Você pode arrastar para ir testando, então eu tenho que puxar um pouco mais para a direita para escurecer. Aí eu posso diminuir um pouco da saturação, né, para ficar mais escuro, e também a luminosidade. Então vejam antes e depois, ó, com apenas uma camada, com apenas um detalhezinho, a gente dá um pouco mais de harmonia e de equilíbrio para a imagem. E agora aqui com a camada vazia, eu vou começar a adicionar os textos. Então coloquei aqui a ferramenta de texto e vou escrever. Pronto, dei um OK aqui. Deixa eu aumentar esse texto para a gente ver. Pronto, é dessa forma que eu quero. Eu escolhi essa fonte, Objectivity, que é uma fonte simples e dá uma leitura muito boa. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a espessura de algumas palavras, que é para dar um contraste nesse texto. Então, eu vou nessas palavras principais aqui, ó, nessas últimas duas linhas. Vou na espessura, eu vou tirar de regular e vou colocar bold. Então, vocês podem ver que agora dá uma diferença, né, dessas três primeiras linhas para as últimas duas. Só que agora, antes de colocar as cores, eu vou vir aqui abaixo do texto. Tá vendo? Eu crio uma camada vazia. Venho na opção de retângulo, na cor verde, e vou criar aqui um retângulo. E venho nesse pontinho aqui que aparece nas bordas e vou arredondá-lo. E agora, pressionando o Shift, eu vou selecionar as duas camadas e vou alinhar aqui, ó. Que no caso eu vou colocar esse texto dentro desse retângulo. Ele não vai ficar solto. Posso dar um OK. E agora o que eu vou fazer é pegar esses dois textos aqui, que eu mudei a espessura, e também mudar a cor. Então vocês podem ver que dá um detalhe. E agora na camada do retângulo, eu venho agora em efeitos, vou vir em traçado. Vou colocar aqui, ó, um traçado amarelo. E vou botar o modo de mesclagem, subexposição linear, e o tamanho pode ser 4 mesmo. Vou dar um OK, pronto. Vou agrupar aqui os dois. Vou escrever aqui texto 1 para eu saber que esse é o primeiro texto. Posso dar um Ctrl T aqui. Crio uma nova camada. Vou selecionar aqui a cor verde. Vou apertar e vou colocar independência. Vou aumentar aqui um pouco. E agora nesse eu vou mudar também a distância das letras. Está -5, eu vou colocar -50 para ficar mais junto. E agora eu vou duplicar, pressionando o Ctrl J, né, que é o atalho para duplicar. E vou colocar aqui agora no Brasil. Vou duplicar novamente. Por que eu estou fazendo esse dessa forma? Porque esse título aqui vai ficar cada um texto num local diferente. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, cada um em uma camada, que é para eu poder ter liberdade para trabalhar com cada um. Que eu vou colocar do. Então, eu vou mexendo nisso aqui. Eu quero deixar bem solto mesmo assim, cada um realmente no seu canto. E eu vou colocar esses dois aqui na cor branca. Então, a ideia é realmente deixar, tipo assim, cada um por cima do outro mesmo. E agora eu vou vir nesse, vou duplicar e vou colocar 7 de setembro. Só que nesse aqui eu vou também mudar a espessura, eu vou diminuir e voltar para regular e vou diminuir um pouco. E agora abaixo dessa camada eu vou adicionar um retângulo, também na cor verde, mais ou menos desse tamanho. E agora eu vou clicar aqui, ó, puxar para o centro para arredondar novamente também. Pressionando o Shift, eu seleciono as duas camadas e faço um alinhamento. E agora eu posso dar Ctrl G, dar um Ctrl T e agora, ó, vim aqui posicionar, diminuir aqui um pouco. Agora eu vou selecionar todos esses textos, dar um Ctrl G e colocar aqui título. Pressionando o Shift, eu seleciono esses dois textos, alinho aqui. Agora eu posso agrupar, vou colocar aqui infos para eu saber que essas são as informações da imagem. E eu vou agora, ó, alinhar ao centro. Posso aumentar um pouco mais. E o que eu vou fazer para ficar de uma forma mais interessante? Eu vou pegar essas informações e trazer para baixo da camada do homem aqui. Eu baixei aqui essa imagem do Rio de Janeiro. Eu vou dar um Ctrl C nela e trazer aqui para o nosso projeto. E acima dessa camada verde, eu vou dar um Ctrl V e vou clipar ela para ficar apenas na parte verde, ó. E agora eu vou posicionar aqui
aqui, onde eu quero que fique mais ou menos. Vou dar um OK. E agora no modo de mesclagem eu vou vir em luminosidade. E agora o que eu vou fazer? Pressionando Alt, eu vou clicar aqui na máscara, que é para apagar tudo, que eu vou revelar só em algumas partes. Então eu venho com o pincel na cor branca. O fluxo eu vou deixar em 1, fluxo bem baixo mesmo, que é para não ser muito intenso. E agora eu venho com o pincel aqui, ó, e revelo só em algumas partes. Pronto, exatamente dessa forma aqui. E agora eu vou criar aqui uma camada vazia acima da fita e vou clipar, né, para tudo que eu fizer nela fica apenas na fita. Vou vir com o pincel na cor preta, vou aumentar aqui um pouco o tamanho e vou passando aqui, ó, abaixo do braço, que é para dar uma certa sombra aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, só que acima do rapaz. Então eu venho aqui acima do homem, crio uma camada vazia com o pincel na cor preta, eu vou passar aqui, ó, já que a fita tá acima dele, ele tá por trás, então também crio uma sombra aqui, ó. Aí nessa sombra eu vou vir no modo de mesclagem, coloco multiplicação, eu posso diminuir um pouco a opacidade, eu não quero que isso fique muito intenso e muito marcado. Pronto, aqui eu dou um OK. Agora eu vou vir nele e vou aplicar uma sombra projetada. Pronto, a sombra projetada veio com essas configurações aqui, eu quero que ela fique nessa direção, ó, vindo aqui da esquerda de cima até a parte de baixo da direita. E aí eu vou mexendo aqui, eu gosto de deixar um pouco de tamanho, um pouco de distância. A expansão eu deixo sempre pouco, posso colocar um pouco de ruído aqui, deixar em 6. E aí eu vou vendo a intensidade de uma forma que não fique marcado. Posso dar um OK. Vou fazer a mesma coisa na fita. E aí, ó, já vem com as predefinições que eu tô usando, então eu só vou mexer um pouco na opacidade para ficar de uma forma que não fique tão fake. E agora eu vou vir também acima desse quadrado aqui, ó, acima do texto 1, na verdade, crio uma camada vazia, clipo e com o pincel na cor preta, eu vou dar um toque aqui, ó, só para dar esse detalhe de que realmente o quadrado tá por trás dele. Posso diminuir a opacidade também para não ficar muito fake. E agora eu venho na fita, eu vou pegar aqui a fita e a matriz, vou vir aqui acima de tudo, vou colar e eu converto elas num objeto inteligente, porque eu vou aplicar um desfoque. Então eu venho em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Posso colocar aqui até 8, um desfoque um pouco maior. E o que eu vou fazer? Eu vou até desabilitar aqui, ó. Vocês podem ver que essa parte de baixo da imagem tá bem preenchida, né? Aqui tem alguns detalhes e a parte de cima não tá. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, dou um Ctrl T, coloco essa fita aqui para dar um pouco mais de composição, para preencher aqui um pouco mais. Só que vocês podem ver que eu apliquei um desfoque, que eu não quero que isso chame tanta atenção, né? Que fique ali apenas para compor. Agora eu posso vir aqui nas informações e ajustar um pouco mais, aumentar, posso até subir aqui, ó, deixar dessa forma. E agora acima de tudo eu vou criar uma nova camada vazia, vou colocar o pincel na cor amarela, o fluxo em 100 e o modo de mesclagem de visão. E aí você pode aumentar ou diminuir e eu vou dar um clique de luz aqui, ó. Vocês podem ver que esses cliques de luzes fazem toda a diferença na postagem. Olha só o antes e depois. E agora crio uma nova camada vazia, seleciono aqui a cor cinza, vou criar aqui um retângulo acima de tudo e é o cinza médio. Então vocês podem ver aqui, ó, que é 0050, realmente é o cinza mesmo do meio. Vou dar um OK, vem em filtro, ruído, adiciono um ruído nesse cinza, gosto de colocar entre 7, 6, 5, vai depender da imagem. Nesse aqui eu coloquei 7 e eu venho no modo de mesclagem e coloco sobrepor. Vou dar um Ctrl S para salvar e agora tá finalizado o nosso flyer. Eu espero que vocês gostem, vocês aprendam essas técnicas, esses efeitos que eu utilizei. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no meu canal para você não perder nenhum conteúdo e também deixar o seu feedback aí nos comentários, que é muito importante. E é isso, e até o próximo vídeo. Finalizar agora o vídeo, eu percebi que eu fiz todo o vídeo com o texto errado, então eu vou corrigir aqui para vocês. Não é mão gentil, é mãe gentil. É isso, agora tá finalizado e tchau.